Boa noite, pessoal. Espero que todo mundo esteja conseguindo ver, ouvir, porque eu também tive problema para acessar a USP, então eu resolvi vir na USP hoje, para não ter problema aí. Eu vou tentar identificar o que está ocorrendo. Desde a semana passada, está bem estável. Então eu estou mandando aqui no chat os arquivos que a gente vai usar nessa semana e vou mandar por e-mail assim que terminar a aula aí. Tá ok? Então, pessoal, eu acho que o importante dessas aulas aí, como a gente ficou uma semana sem ter aula, é tentar entender um pouquinho o modelo que a gente está utilizando aí, tá? Então, se vocês observarem bem a tela aí, a gente tem um modelo que a gente vai utilizar. Então, se vocês pegam aqui, por exemplo, a fase A é o objetivo. A fase B são os dados que a gente vai coletar. A fase C, ela consta de algumas etapas: carregar, transformar e relacionar, tá? Aí depois eu tenho a etapa 4, que é as novas colunas e as medidas que tornam aí o Power BI bem poderoso aí. E por último, pessoal, a etapa 5, que é onde a gente vai fazer o dashboard aí, ok? Então, com isso, a gente volta sempre toda aula é o modelo. Então, quando eu falo fase C, fase D, fase E, etapa um, 2, 3, 4, 5, eu resolvi, desde a aula passada, fazer um. Se você quiser saber como foi feito a fase D ou etapa 4, vai ter um Power BI com o resultado dessa etapa e vai ter um vídeo também só dessa etapa. Então você não precisa assistir tudo para poder fazer, tirar dúvida em relação a uma etapa. Então é isso que a gente está trabalhando aí para que seja mais didático possível aí. Então agora a gente já tem os objetivos, já tem a fase B, que é a dos dados, aí a gente vai fazer a preparação dos dados aí. E sempre, pessoal, eu estou me baseando aí no arquivo Word aí que a gente está trabalhando aí, tá? Então, eu vou pegar o arquivo Word aqui, é, que é esse arquivo que eu acabei de mandar para vocês, né? Então, ele define o objetivo, é, o objetivo da empresa, tá? Precisamos melhorar o resultado da empresa, gerindo melhor o nosso estoque de produtos. Então, nós estamos trabalhando na semana do estoque. Será que precisamos desativar alguns produtos da loja? A situação da empresa do mercado não parece muito boa e, portanto, precisamos focar em produtos mais rentáveis. Caso contrário, estaremos tocando produto que nem sempre rende o desejado aí. Então, essa parte a gente já fez, né? E aí eu começo a colocar, depois vocês vão ler com calma, algumas possibilidades aí que a gente tem para fornecer os gestores e ajudar ele a tomar as melhores decisões. Então, esse é mais ou menos um resultado que eu espero a gente conseguir fazer. E só para ter uma ideia aí, para a gente. Então, a gente tem essa parte aqui, que são as margens de contribuição, né? Que é a margem bruta. Depois que você calcula a margem de contribuição, o que sobrar é para pagar os custos fixos. Se você não tiver dinheiro para pagar o custo fixo, significa que seu negócio não está muito bom. Colocamos aqui no outro lado aqui também uma forma de a gente visualizar os produtos que a gente tem. Basta para isso
selecionar esses produtos e ele vai mostrar. Também a gente tem aqui o top 5 produtos, significa que a gente vai ter uma forma de mostrar só aqueles que, na verdade, tenham maior rentabilidade, que vende mais, maior margem. A gente tem a margem total, porque, na verdade, a margem total é mais fácil calcular, porque você vai pôr todos os custos envolvidos. Agora, quando você faz margem unitária, é um pouquinho mais complicado, porque é difícil você alocar a partir de um custo total, qual é o percentual que vai para cada produto aí, tá? Fizemos também uma segmentação que a gente vai aprender como faz hoje, que nada mais é um filtro onde você vai selecionando, eu quero só ver Barra Shopping, Botafogo, Norte Shopping, etc. e tal. Então, essa é a ideia que a gente está querendo chegar em relação à proposta de estoque aí. Então, eu adotei um critério, por exemplo, margem bruta de contribuição dos produtos, para poder ter um indicador para poder avaliar o estoque aí. Claro que tem outras opções, mas essa é uma de aqui eu, que eu fiz a proposta aqui, tá? Então, essa margem de contribuição é ganho bruto sobre as vendas, e aí depois o que sobra vai pagar os custos e despesas variáveis, né? Não, o que sobra é o que sobra depois de pagar os custos. Aí depois você pagou os custos e o que sobra é para pagar os custos fixos da empresa e se você conseguir pagar tudo, aí é o lucro seu, tá bom? Então essa agora para que a gente possa ajudar, a minha proposta é um margem de contribuição por produto, que foi o parâmetro que eu utilizei, o estoque do produto com as imagens, margem de contribuição aí é um cartão, uma segmentação para que a gente pode fazer um gráfico mais dinâmico e o top 5 produtos em vendas, né? Então, um outro gráfico que a gente não fez ainda, a gente vai fazer hoje. Então, esse filtro de top 5 a gente não aprendeu, segmentação também a gente não aprendeu. A gente vai usar esse gráfico que mostra a imagem, que é um simple image. Esse gráfico, necessariamente você tem que estar cadastrado no Power BI para poder carregar eles, tá? Então, com isso a gente começa as fases de coleta, né? Transformação e depois o relacionamento, que é o modelo que a gente está fazendo aí. Então, primeiro a gente vai carregar os dados aí, tá bom? É, deixa eu colocar aqui. Se vocês observarem, não sei se dá para enxergar aqui, nós temos aqui uma imagem um pouquinho diferente aí, que é esse que a gente vai utilizar para mostrar a figura e o desenho do nosso estoque. Então, esse necessariamente vocês vão ter que estar com um nome aqui, ó, cadastrado. Então, quem não logou ainda, pode logar, porque a gente vai precisar disso aí, ok? Então, a primeira coisa que a gente faz, pessoal, então é obter os dados, tá? Então, a gente vai obter os dados e vamos pegar a pasta que eu mandei aí para vocês. E essa semana 4 Power BI dados aqui, ó. Tá? Então, a gente vai carregar como sempre tem feito em todas as aulas. A primeira etapa é carregar, a primeira etapa da fase C, que chama preparação de dados. A gente vai carregar as tabelas dentro do Power BI aí, tá? Então, logo de cara, eu vou usar esse produto, estoque, e aí você vai falar assim, pô, mas tem mais outras coisas aí.
alguma coisa, um lixo, alguma coisa desse tipo que normalmente vem, mas nós vamos só trabalhar com produto e estoque. A tabela produto é uma tabela tipo dimensão no modelo estrela do Power BI e a tabela estoque é aquela de transações, tá? A ideia do produto é filtrar as transações aqui do estoque. A primeira de produto a gente arrasta aqui, vou dar uma olhada para ver se tem algum problema. E logo de cara a gente vê, não sei se dá para vocês observarem aí, a gente tem alguma coisa estranha nessas duas colunas aí. Então essas duas colunas, elas terão que em algum momento serem deletadas aí. Então a gente anota em algum lugar para que a gente não esqueça. Depois a gente põe aqui do estoque e vamos dar uma olhada para ver. é, Então, de produto, na verdade era que estava era o de produto, tá tudo ok. O estoque que, que tem essas duas colunas a serem arrumadas, tá bom? E aí a gente combinou que sempre quando a gente for carregar os dados no Power BI, a gente necessariamente vai usar a opção transformar dados, sempre, tá? Por que que transformar é importante? Só relembrando para vocês. Transformar, ele vai para o Power Query, que é uma etapa intermediária onde a gente faz ajuste nos dados antes de carregar para a memória do Power BI. Quando a gente fala carregar, ele não passa por Power Query e vai direto para a memória. E como a gente quer tirar eventuais problemas que existem nesse processo, a gente combinou aqui que nesse curso a gente sempre vai passar por transformar dados. Então, aqueles que estão fazendo junto comigo, a gente carregou esses dados, é, carregou aqui e clica transformar, tá? E esse transformar, se vocês observarem aqui com calma, vocês vão ver que ele abriu uma nova janela. E essa nova janela, ela tem um nome de Power Query. Por enquanto aparece Power Query aqui porque não tem nem, nós não demos nome ainda para isso. E a outra coisa que aparece aqui é fechar e aplicar. Quando vocês observam essa opção de arquivo fechar e aplicar, significa que nós estamos no Power Query. E o Power Query é uma etapa intermediária que a gente faz os devidos ajustes antes de jogar na memória do Power BI. Ok? Então, nessa etapa aqui, eu cliquei aqui alterar, aplicar alterações. Nessa etapa aqui, é quando a gente entra no Power Query, para sair deles, a gente vai lá aplicar, né? Fechar e aplicar. Se eu quiser voltar lá no Power Query, eu entro aqui e transformar. Então, se eu quiser voltar lá, eu estou aqui e volto no Power Query. Para sair, arquivo, fechar e aplicar. Tá bom? E quando eu faço isso, o que que acontece, pessoal? Deixa eu só apagar aqui, que eu acabei carregando duas vezes aqui. E aí ele apareceu duas vezes aqui. Como que eu apaguei aqui? Na frente do nome do arquivo tem três pontinhos. E aí tem excluir do modelo. Então a gente tem aqui, como que eu sei que está na memória do Power BI? Do lado direito aqui, pessoal, a gente tem um aqui, e os dois aqui estão carregados na memória. Então, quando aparece nessa coluna dados as tabelas, significa que as tabelas estão à disposição do Power BI para a gente fazer o dashboard aí, tá? Claro que tem um caminho grande a seguir aí, mas o importante aí é que a gente já fez aquela primeira etapa que é carregar os dados. A gente vai para a segunda etapa aí,
Então a gente já fez a primeira etapa, agora nós vamos para a segunda etapa, que é Power Query. O que que a gente faz no Power Query? A gente vai ajustar os dados aí, tá ok? Aqueles que estão trabalhando em conjunto aí comigo, vocês conseguiram carregar a tabela para dentro do Power BI? Então, nós estamos na etapa um, carregar, e depois nós vamos ajustar no Power Query. Aqueles que estão fazendo sim, Fátima, beleza, Sinésio, ótimo. Então, a etapa carregar já foi, agora nós vamos uma etapa transformar, tá ok? Então, para fazer os ajustes, nós vamos no Power Query, tá? Mas como a gente está fazendo didaticamente uma etapa por vez, então eu saí do Power Query e agora estou voltando. Mas também é uma forma de mostrar que a gente pode a qualquer momento entrar no Power Query e fazer o devido ajustes aí, tá bom? Então, como que a gente entra no Power Query? A gente tem aqui a opção página inicial e transformar dados. Então, transformar dados, a gente está aqui agora no Power Query. Então, aqui nós vamos fazer os devidos ajustes. Tem três ajustes que são obrigatórios. O primeiro deles é remover linhas em branco. O segundo deles é remover colunas que estejam com problema e a gente já verificou isso. E terceiro, verificar o formato dos dados, tá bom? Então a gente tem que fazer para todas as tabelas isso aí. E eu estou aqui na tabela estoque, tá? E tem a tabela produto. Então eu clico no estoque e eu vou visualizar aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é remover linhas em branco. Por que que a gente tem que remover linhas em branco? Vamos supor que a gente tem 1 milhão de linhas, aí tem várias linhas em branco, ele vai contar como se fosse uma transação e na verdade não é. E para evitar que eu fique olhando, procurando linha em branco, tem um comando que faz isso para mim. Qual que é esse comando? Então aqui, remover linhas em branco, tá? Então eu venho aqui e tem a opção aqui, remover linhas em branco. Ô, Rainier, você está até sem os arquivos. Eu já acabei de mandar aí, mas eu vou mandar de novo aqui, tá? Eu já mandei no chat e vou mandar por e-mail logo que acabar a aula, tá? Mas deixa eu já mandar aqui, porque assim vocês têm acesso aí ao arquivo, tá bom? Desculpe aí pela USP. Esse aqui é de hoje, tá? Esse aqui é o passo a passo. Eu vou fechar aqui porque eu preciso enviar o passo a passo. Esse aqui é o passo a passo. Deixa eu quer ver mais aqui. Tem um arquivo aqui que tem eh, todas as fórmulas que a gente vai usar hoje. E tem um outro arquivo aqui que tem o fundo que a gente vai usar hoje também. Tá bom? Deixa eu ver onde que ele está aqui. Aí. Tá ok, pessoal? Então, aqueles que não conseguiram, mas eu vou mandar depois também para aqueles que vão fazer em casa. Então, o que eu estava mostrando aqui, que tem
três coisas obrigatórias aí: tirar a linha em branco, colunas com problemas e checar a formatação. Para tirar a linha em branco, que eu estava falando, vocês vêm aqui em remover linhas e remover linha em branco, ok? Então eu tenho que fazer isso para os dois, as duas tabelas. Então removi, vim para a segunda tabela, remover linhas em branco. Então eu já eliminei, já fiz para as duas o primeiro item. O segundo eu vou pegar estoque e ver se tem alguma coluna com problema. Tem duas colunas com problema aqui. Não sei se dá para ver de cara aqui, mas essa aqui e essa aqui. Então nós vamos remover ela, botão direito e remover a primeira, botão direito e remover a segunda. Então eu removi a linha de em branco das duas, agora eu estou removendo do estoque as duas colunas com problema. Vou dar uma olhada em produto se tem algum problema aqui, não tem problema nenhum. Então, dos três obrigatórios, eu já fiz dois. Agora eu vou em estoque e vou olhar cada um deles para ver se o formato está adequado, tá? Aqui você vê qual é o formato que ele adotou. Então, esse aqui é número, esse aqui é data. Então, tá certo o número, tá certo data. ABC, ele é texto. Então, aparentemente, parece que está tudo ok. 1, 2, 3 é inteiro, aqui também é texto. Aí eu vou no produto e eu faço a mesma coisa no produto e vou olhando tudo. O único diferente que tem aqui no produto, que não tinha no outro, é casas decimais aqui, tá vendo? 1,2 e é realmente 1,2. Então, se por acaso a gente tivesse que alterar, o tipo de dados está aqui, a gente poderia alterar isso aqui. Então, aqui mostra todos os tipos aí. Então, isso é importante porque às vezes vem os dados lá do grande porte, o pessoal da TI, e às vezes eles mandam com algum lixinho e a gente tem que ter essa preocupação de tirar isso. Então, as três coisas obrigatórias eu já fiz, e então significa que a gente já está bem avançado nesse processo. Deixa eu abrir aqui o Word. Deixa eu abrir aqui o Word. É esse Word que eu mandei para vocês de 17 de março, que é a data de hoje. Então, esse aqui que a gente está vendo, esse é o passo a passo. Vamos ver onde que a gente já fez. A gente já carregou essa etapa de carregar os arquivos. Aí já foi na etapa de transformar no Power Query. Agora a gente tem que ir para a etapa de relacionamento, ok? Isso aqui é só válido quando a gente consegue, tem mais de uma tabela. Se não tiver mais uma tabela, essa etapa 3 a gente pula aí, tá? Eu estou querendo só mostrar para vocês o passo a passo, porque é exatamente isso que eu estou seguindo aí de vocês, tá? Então aqui vai mostrando tudo bonitinho. E se você quiser ver, tem um vídeo só dessa etapa, né? Então você pode ver o vídeo, pode ver o Power BI resultante dessa etapa aí. Agora, essa etapa de modelo é a seguinte: eu vou aqui, arquivo, fechar. Então, quando eu saio do Power Query, eu atualizo a memória do Power BI com relação aos arquivos. Aqui do lado esquerdo, não vocês lembram, a gente tem aqui a parte de relacionamento, aqui a parte das planilhas e aqui a parte do dashboard. Tá ok?
Então, se eu clicar aqui em relacionamento, eu vou até aumentar aqui só para que apareça tudo. Eu tenho as duas tabelas que a gente vai trabalhar. Então, só lembrando, nós estamos numa etapa onde a gente está fazendo a preparação dos dados. É carregar, ajustar e fazer o relacionamento, se houver mais de uma tabela. Tá? Então, aqui tem duas tabelas e como que eu sei o que eu vou relacionar com o quê? Então, geralmente o pessoal da TI vai avisar você o que que é que tem relacionado. Aqui, se vocês olharem aqui, tem estoque, produto ID e produto ID aqui. Quando a gente conhece, sabe, alguém informou que são as mesmas, eu clico o mouse em cima, aperto o botão esquerdo e arrasto em cima do outro. O que eu estou falando para o Power BI é que esses dois campos são iguais, ok? Por que que é importante falar com esses dois campos iguais? Que como F-Stock são as transações, ele tem que apontar para o produto correto para pegar informações como nome, categoria aí. Então ele precisa relacionar essas duas coisas aí. Então, quando eu faço relacionamento, às vezes eu fico em dúvida se eu fiz o certo. Então você arrasta o mouse aqui na setinha e aí ele vai mostrar para você, na verdade, o que você está selecionando. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Se você quer mais uma prova, você clica aqui no meio e ele vai mostrar quais são esses campos. Aí você vai ter certeza que esses campos são os mesmos mesmo, ok? Aqui posso dar ok. Então, essa é a etapa de relacionamento entre os dados aí, ok? Então, se a gente observar de novo o nosso modelo, a gente já fez essa etapa C aqui completa e agora a gente vai para essa etapa aqui. Essa etapa corresponde a incluir novas colunas, novas medidas para tornar o seu dashboard mais poderoso aí. Então, para que a gente possa ir para a etapa 4, é necessário que vocês tenham terminado a fase C. A fase C corresponde a carregar, transformar e relacionar. Se a gente não relacionar, quando a gente for fazer o dashboard, vai estar tudo valor constante, porque ele não conseguiu relacionar. Então eu pergunto para vocês que estão fazendo junto comigo. Dentro da fase 3, nós temos três etapas. Quantas vocês conseguiram realizar? Uma, duas ou três? E aí a gente vai ver se há necessidade, a gente pode refazer de novo. Não tem problema nenhum, pessoal. Mas na fase C, as três. Legal, Sinésio. Então a gente vai agora para a etapa 4, que é essa fase D. Fátima, fica tranquilo, nós estamos esperando aí. É importante que a gente termine. Então, essa última etapa, que é a etapa 3, é relacionar. Então, você vai lá na relacionar, vou voltar aqui, né? Tirar isso aqui. E a gente está relacionando o ID produto com o ID produto aqui. Tá ok? Se tiver alguma dúvida, é só abrir o microfone ou digitar aí, tá bom, Fátima? Agora eu vou pegar lá no passo a passo para a gente ver onde que a gente está lá no passo a passo. Beleza, Fátima? Então, esse aqui é só o passo a passo e aqui é a fase D, ou etapa 4, tá? Aí uma das coisas que a gente vai querer fazer logo de cara, pessoal, é
a margem de contribuição de cada transação, tá? Então vamos olhar aqui. Opa, uma transação aqui errada. No F-Stock eu tenho a movimentação, que é a quantidade. E a margem de contribuição do produto está em produto, tá ok? Então isso é importante a gente tentar entender. A margem de contribuição está aqui. A quantidade está aqui. Quando a gente usa aquelas funções sum, aquelas funções sumx, ela pressupõe que todos os dados estão na mesma tabela, tá? Então, a gente pode tentar fazer da seguinte forma: se a gente trouxer esse produto aqui, e trouxer para cá. Se a gente trouxer o produto do MC para cá, a gente vai ter os dois dados na mesma tabela, tá? E como que a gente faz para trazer os dados para outra tabela aí? Então tem uma função, pessoal, que chama related, tá? E olha qual é a proposta que nós aqui. É a gente trazer para o estoque a margem de contribuição, pegando o margem de contribuição do respectivo produto que a gente está analisando. Então, cada linha da transação refere-se a um produto e ele tem uma margem de contribuição. Se a gente for lá pegar, a gente pode trazer aquela coluna de estoque para cá. Mas a gente tem que usar um comando que chama related, tá? Então é related o que eu vou buscar, tá? Então, eu vou trazer o MC para o estoque a partir do produto usando a função related. A primeira dúvida que pode surgir, por que o related está em produto e não está em estoque? E aí merece uma discussão aqui para tentar entender. Então, essa related, se você tem que primeiro olhar lá no relacionamento e quando você escreve related dentro dele, só pode estar a tabela que está com o relacionamento tipo 1, que é o que aparece aqui quando a gente põe o relacionamento. Então, se a gente vai usar o related, ele nesse caso ele só pode ser em cima da tabela produto. Por que que tem essa restrição? E ele que significa que ele é um? A cada linha da transação só tem um único produto. Isso é importante ter um único, porque senão ele fica em dúvida para qual MC ele vai trazer. Então, aqui não tem problema, pessoal. Quando a gente for usar o related, a gente traz a coluna MC a partir do produto. Usando o quê? Usando aqui fstock, tá? A gente vai fazer isso aqui, tá? Então, nós estamos criando, na verdade, uma nova coluna no fstock que é idêntico à margem de contribuição. Então, nessa etapa que a gente está fazendo, que é a etapa 4, fase C, a gente está fazendo novas colunas e novas medidas. Tá ok? Então, vamos lá. Então, nós estamos criando uma nova coluna, tá? E a nova coluna é essa fórmula aqui, ó. Então, eu vou colocar ela aí no chat. Mas aquele arquivo que eu mandei aí do Notepad, também tem essas fórmulas aí. Então, essa fórmula, o que que ela vai fazer? Vai ter a possibilidade de criar
a trazer a coluna do MC para a outra tabela de estoque. Com isso, a gente vai poder usar as funções soma, SUMEX, porque ele vai estar na mesma tabela. Então, como é que a gente faz para criar? A gente já tem a fórmula para criar a OMC na tabela de estoque. Então, nós estamos querendo trazer o MC para cá. Como que a gente faz isso aqui? Se vocês olharem ali em cima, tem a opção de nova coluna. Nós queremos fazer uma nova coluna em F-Stock. Agora, eu normalmente não faço nessa visualização. Eu venho aqui, tá? E vou clicar a planilha. Quando eu clico a planilha, ele está selecionando aqui o produto. Como eu quero que essa coluna vá para estoque, eu vou selecionar aqui do lado direito o estoque, porque eu quero visualizar essa nova coluna. Então, eu estou visualizando aqui essa tabela F-Stock e eu quero trazer a coluna MC para cá, porque a partir daí eu tenho a quantidade, que é o movimento, e tenho também a margem de contribuição unitária. Então, eu multiplico pela quantidade, eu vou ter a margem de contribuição da transação, que é nada mais é multiplicar o quanto vendeu pela margem de contribuição unitária. Tá ok? Então, eu vou criar aqui uma nova coluna. Onde que eu crio uma nova coluna? É aqui, ó. Quando eu crio uma nova coluna, ele vai aparecer um espaço para que a gente possa digitar a fórmula. Tá ok? E qual é a fórmula? Aquela que está ali no chat. Então, basta eu vir aqui em cima, Ctrl C e Ctrl V. Então, vamos dar um zoom para que vocês possam ver. Então, eu trouxe a fórmula para cá. Ok? E ao final aqui, depois que eu digitei a fórmula, eu vou dar Enter aqui. Eu chamei de fstock MC. Se vocês olharem aqui para o lado direito, ele apareceu já aqui na tabela estoque. Então eu criei uma nova coluna. Se vocês quiserem ver lá no relacionamento, vocês podem clicar aqui e vocês vão ver que já tem essa informação já criada aqui. Então essa primeira coisa que eu fiz foi criar uma nova coluna no F-Stock aí. Se eu for lá no passo a passo, a proposta é criar essa nova coluna e totalizar essa coluna aqui. Tá ok? Eu vou pôr essa fórmula aí e vou copiar aqui para o chat. Então, o que que essa fórmula faz? Vamos dar uma olhada aqui. Então, essa fórmula aqui, esse movimento já tinha na tabela transação e esse que eu trouxe, tá? Então, eu posso fazer uma coluna que multiplica o MC vezes o movimento, assim eu vou ter a margem de contribuição por transação, tá ok? Então, vamos devolver isso aqui e vamos fazer de novo. Eu estou lá em transação, F, F-Stock, e eu vou fazer uma nova coluna, tá?
Uma nova coluna está aqui. Eu vou clicar aqui em nova coluna, e aí eu vou pegar essa fórmula que a gente acabou de colocar no chat e vou colocar aqui. Então, pessoal, para criar coluna, a gente usa o botãozinho nova coluna. Para criar medida, a gente cria o botãozinho nova medida. Nova coluna, como o nome fala, é uma nova coluna em alguma tabela que você escolheu. Uma medida, ela independe da tabela, ela pode ficar em qualquer uma das tabelas, mas ela, na verdade, é uma soma, uma operação sobre uma ou mais colunas da tabela aí. Então, eu coloquei essa fórmula e vou dar Enter aqui, e vocês vão ver aqui do lado direito, você vai ver que, na verdade, agora a gente tem duas colunas novas. E esse é o símbolo da nova coluna aqui, tá? Medida tem um símbolo e coluna também tem um símbolo aí. Então, as colunas a gente já fez, agora a gente vai passar para as medidas. Aqueles que tiverem curiosidade saber onde estão as fórmulas, eu também postei no chat, são essas as fórmulas que a gente vai fazer. Então, aqui as colunas, duas colunas novas, tá? E tem uma outra opção de fazer essas colunas também, tá? E depois a gente tem as medidas e tem várias fórmulas que a gente vai fazer aqui, tá bom? Bom, então agora nós temos um conjunto grande aí de fórmulas para a gente fazer. Assim que a gente terminou de fazer as medidas, a gente vai passar para a última etapa, que é a etapa 5, onde a gente vai fazer todos os visuais aí. Então, nós temos aí agora um conjunto muito grande. Eu vou colocando as fórmulas e vou explicando para vocês aí, tá bom? Então, temos uma, duas, três. Deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, tá? Eu acho que vamos um pouquinho mais rápido, porque essa é uma fase mais chatinha, mas em seguida a gente vai. Então, as medidas, a primeira que a gente vai fazer é somar aquela coluna da margem de contribuição. Mas a gente vai somar só sobre as vendas. Então, como que a gente faz isso? A gente tem aqui, vamos mostrar, a gente usa Calculate, porque o Calculate permite fazer uma operação de soma e permite também um filtro. Então, das transações, eu só vou pegar a saída. Então, eu vou somar, né, a margem de contribuição por transação, mas só para a saída. Então, vamos pegar esse aqui primeiro. Então, ele está nesse arquivinho que eu enviei para vocês, mas está aqui também, eu vou colocar. Então, esse é uma medida que a gente vai fazer. Lembrando que a medida não é uma nova coluna, é só um cálculo em cima das colunas que tem aí, ok? Então, nós vamos ter 5 medidas aí, tá? Normalmente eu venho aqui, a gente pode clicar qualquer um desses aqui e procurar, na verdade, a opção de nova medida. Tanto faz, onde você achar a nova medida, vai ser possível você colocar, olha, tem nova medida aqui, tem nova medida aqui. Então, a gente vai poder colocar em qualquer um desses lugares aí, tá bom? Se a gente selecionar esse aqui, que é a planilhinha, também tem nova medida aqui. Tem uma coisa que chama medida rápida, que a gente vai aprender, que ele já tem algumas medidas prontas.
Então ele é parecido com nova coluna porque ele vai permitir um espaço para você digitar isso aqui. Então eu vou criar nova medida e aí eu vou pegar esses dados aqui e o total da margem de contribuição, Ctrl C e vou Ctrl V aqui. Vou dar Enter e olha o que aconteceu aqui. Ele trouxe para cá essa total aqui. Ah, mas eu não quero colocar aqui. Eu quero que ele fica em estoque. Ah, então, sabe o que ocorreu? Ele estava selecionado aqui em produto, portanto, quando você fez a medida, ele colocou aqui. Mas se você clicar aqui nessa medida que foi criada e dar um pulo aqui em cima, olha, ele está mostrando que a tabela está de produto. E se eu pegar aqui e mudar para estoque, olha o que acontece aqui do lado direito. Ele passou para cá. Então, a medida, eu não preciso necessariamente, obrigatoriamente, selecionar onde eu vou colocar como a coluna. A coluna você tem que estar selecionado a tabela que você vai colocar, porque se ele vai usar dados daquela coluna, ele precisa saber qual é a tabela. No caso da medida, eu posso pôr em qualquer lugar e depois eu posso mudar se houver a necessidade aí. Então, nós fizemos a primeira. Agora eu vou pegar a segunda e vamos tentar entender um pouquinho esse total de vendas em valor. Então, se ele está selecionado aqui com um mouse em estoque, a medida vem para cá, para estoque. Se eu tiver clicado, selecionado produto, ele vai cair embaixo na tabela de produto. Então eu cliquei estoque, que eu quero colocar todas as medidas embaixo de estoque. Aí eu vou pôr nova medida, vou clicar nova medida, aí vai aparecer um espacinho para que eu possa digitar e eu vou copiar isso aqui. Agora vamos entender um pouquinho antes de dar enter aqui. Ó, a função calculate. A calculate, ela tem primeiro um cálculo e depois ela tem um filtro. Então esse é o filtro de saída, só vendas. Agora aqui, ele primeiro pergunta qual é a tabela que eu vou usar. Depois ele fala o que que eu quero multiplicar. Eu quero multiplicar a quantidade vezes o valor unitário. Só que o valor unitário ele está em produto. Então eu tenho que usar o related, porque quando você usa a função sumX, ele só pega de uma tabela só. Quando você quer pegar de outro, você tem que usar o related. E aí é como se ele estivesse trazendo o valor para essa tabela. Se você não usar o related, você está pegando colunas de diferentes tabelas. E aí o SUMX não vai funcionar, porque o SUMX, como o SUM, ele só trabalha com uma tabela. A exceção é quando você usa com related. Então, o que que ele está calculando aqui? Ele multiplica o preço unitário vezes a quantidade, mas só para as vendas. E aí, por que que ele coloca o valor negativo aí, pessoal? Porque, na verdade, como ele está em vendas aí, né, é, a gente está colocando um sinal negativo aí, né, porque ele está vendendo. Então, a gente põe um sinalzinho aqui para que não fique o valor negativo, que não existe venda negativa, né? Então, a hora que eu fiz isso aqui, eu vou dar Enter aqui, e aí, se você olhar aqui embaixo, você vai ver
que as medidas é uma calculadorazinha, tá? Então, eu já fiz duas. Agora, o total de devolução, eu também vou clicar aqui em nova medida. Vou colocar aqui para vocês a forma de devolução. E ele já vai colocar o total de devolução. E junto com o total de devolução, eu posso calcular o percentual de devolução em relação às vendas. Ou seja, estão devolvendo muito? Aí eu clico nova medida, vou colocar aqui para vocês e vou colocar aqui a devolução. Então, vocês vão olhar aqui do lado, apareceu a devolução. Se por acaso, quando vocês criarem aqui uma nova medida e aparecer um losango aqui vermelho ou laranja, quer dizer que a fórmula está errada. Vocês bastam voltar aqui e refazer essa fórmula aí, tá bom? Essa fórmula eu posso ir digitando, aos pouquinhos ele vai aparecendo para mim, tá bom? Com isso fica mais fácil você fazer. Por exemplo, esse aqui, percentual de evolução, é o total de evolução sobre o total de vendas. Se eu fosse fazer manualmente, eu escreveria devolução e aí ele mostra o total. Eu clico, né, dividido pelo total de vendas. Aparece aqui, eu clico. Então, normalmente eu não digito quase nada, tá? E a última, venda em quantidade, porque às vezes eu queria saber se está vendendo em quantidade, porque eu vou trabalhar com um produto com uma quantidade muito grande, mas que dê pouco, ou um pouca quantidade, mas com um valor maior aí de margem. E o último deles, pessoal, é total de vendas. Também vou nova medida e coloquei total de vendas aqui. Com isso, pessoal, a gente termina essa fase de medidas e vamos dar só uma conferida aqui. Ó, nós temos aqui duas colunas e 5 medidas, tá ok? Então, por que que eu escolhi essas? Se vocês pegarem lá o passo a passo, vocês vão ver que eu adotei alguns critérios para avaliar a empresa. Se está devolvendo muito, tem algum problema. Se as vendas em valor está baixo, vendas em valor por produto, a margem de contribuição. Então, alguns critérios que podem mudar. Cada empresa pode ter o seu critério. Então, uma vez que eu fiz isso aqui, né, eu tenho aqui na tabela o relacionamento. Então, eu já fiz todas os, as medidas, já fiz o relacionamento. E esse último de cima aqui é o dashboard. Tá ok? Então, agora a gente vai começar a fazer os desenhos, dashboard. Então, nós fizemos aqui 5 medidas e coluna, duas colunas novas aí. Então, o total são 7 itens novos que apareceram aí e vai permitir que a gente faça um Power BI mais complexo aí. Aqueles que estão fazendo, vocês conseguiram fazer os 7 itens, 6, 5, 4, 3, e se precisa alguma ajuda, a gente pode refazer aí. É, ótimo, vamos lá.
Estou com erro no percentual de devolução. O total de devoluções já foi feito e o total de vendas também já foi feito, porque você tem que fazer o total de devoluções, o total de devolução e o total de vendas antes de fazer o percentual, porque ele pressupõe que já existe esses dois, tá? Então, se você já conseguiu fazer o total de devoluções e o total de vendas em valores, ah, tá. Então ele não vai achar isso. Se ele não vai achar, ele vai dar erro. Então, primeiro você tem que fazer essas duas coisas aí. Então, o total de evolução e o total de vendas em valor, tá? Que são esses dois que eu vou colocar aqui, tá? Então, você fazendo isso, ele já vai reconhecer que existe, aí você vai fazer uma divisão de duas medidas existentes, tá bom? Então, uma vez que a gente fez isso, a gente passa para a outra parte, né? Que é a parte, a última etapa, que é a etapa dos visuais. Eu vou clicar aqui, onde que estão os visuais. Olha, a gente já fez esse, e agora a gente vai para esse que é a última etapa aí, tá bom? Então vou clicar aqui. Então todo esse espaço aqui que a gente está vendo, a gente chama Canvas, tá? Então essa etapa chama Canvas. Então aqui que a gente vai colocar todas as informações aí. Então eu vou pegar lá o passo a passo só para mostrar para vocês o que que a gente vai fazer aí, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente vai fazer o Canvas é o fundo. Só lembrando que o fundo é, você vai lá no PowerPoint, faz um fundo, pinta lá do jeito que você quiser, separa eles em quadradinhos, tal, põe o logo da empresa, tudo, e depois salva como PNG. E aí, quando a gente está aqui no Canvas, a gente tem duas opções aqui que são as mais importantes. Aqui, pessoal, aqui você vai escolher o visual e vai escolher quais os dados você vai querer se mostrar. E aqui a gente vai fazer a formatação dos dados. Então, esse aqui é obrigatório e o outro não é obrigatório, mas é altamente recomendado. Como a gente não vai colocar nenhum dado aqui no Canvas, a gente só quer fazer uma formatação. Então, eu cliquei no pincelzinho, tá? Então, eu cliquei aqui no pincelzinho e aí eu vou trabalhar aqui nessa tela de fundo. Essa tela fundo está escrito aqui imagem, procurar a imagem, tá? Então, eu vou procurar a imagem, eu também passei para vocês aí. E é um fundo aí que chama Semana 4 PBI Fundo, tá? Vou dar um zoom aqui para mostrar qual é. E aí ele aparece aqui. Se por acaso não apareceu nada, pessoal, dá uma olhada aqui nesse transparência. Então, olha, se eu puser para cá 100% transparência, não aparece nada, mas se eu vier para cá. Como eu cheguei aqui, eu cliquei aqui na formatação, cliquei aqui papel de parede, coloquei a imagem e coloquei aqui, mexi na transparência. Então foi o que a gente fez até agora. Então até agora apenas colocou um fundo. Vocês que estão fazendo aí, vocês conseguiram colocar um fundo e as demais pessoas, ficou claro para vocês que se a gente quiser criar um fundo da empresa por departamento para dar uma imagem associada àquele departamento. Vocês têm que fazer isso tudo no PowerPoint e depois salvar com o PNG. Tá claro isso? E vocês conseguiram colocar o fundo aí
Vocês que estão fazendo durante a aula junto comigo? Se não tiver, pode perguntar, pessoal. Fica tranquilo aí. Ô Sinésio, tá claro aí que você pode fazer qualquer fundo da sua empresa para criar uma identidade para a empresa nos relatórios, nos dashboards? Ótimo. Então, pessoal, agora a gente vai dar uma olhada lá no passo a passo, para que depois dessa parte do PNG aí, a gente vai colocar um gráfico, margem de contribuição por produto. Então, nós vamos pegar o gráfico de coluna clusterizado, aí está cauterizado, é clusterizado, e então no eixo X a gente colocar produto e no eixo Y a margem de contribuição, tá? Então, esse é o primeiro visual que a gente vai fazer, tá? Então, como que a gente faz? Esse primeiro quadradinho, lembrando o que a gente falou, esse primeiro a gente escolhe o visual, escolhe os dados. Esse segundo a gente formata. Então, vamos escolher esse primeiro e a gente vai colocar esse aqui, olha. Gráfico de colunas clusterizado. Então, eu clico em qualquer lugar aqui e clico clusterizado. Ele vem para cá e ele põe no lugar que ele quer. Então, a primeira coisa que a gente faz é escolher o gráfico. A segunda coisa que a gente faz é colocar os dados que você quer que apareça aí. Se você olhar aqui embaixo, com esse ícone selecionado, se vocês olharem aqui embaixo, a gente tem o eixo X e o eixo Y. O eixo X a gente vai colocar o nome dos produtos, o Y a margem de contribuição. Então basta colocar aqui total da margem de contribuição no eixo Y e o nome do produto aqui no eixo X. Então é só arrastar e colocar. Olha o que ele fez aqui, tá? Então nós temos aqui total de margem de contribuição por produto. O que a gente pode fazer para brincar um pouco com esses gráficos aqui? Para que eu possa mexer no gráfico, eu preciso selecionar. E quando eu seleciono o gráfico, vocês podem observar que tem uma alçazinha. Isso significa que o gráfico foi selecionado. E se ele foi selecionado, eu posso mudar a formatação dele. Tá? Se eu for colocar um novo gráfico aqui, eu tenho que desselecionar, porque senão ele vai jogar em cima desse. Mas antes de colocar um outro gráfico, eu queria mudar alguma formatação. Não sei se vocês concordam comigo, mas uma coisa que eu acho muito legal é esse rótulo dos dados aqui. Olha aqui. Quando eu faço isso, aparece os rótulos aqui dos dados aqui, tá? E com isso eu tenho uma ideia dos valores aí, tá? Nesse eixo X aqui, olha, eixo X, eu estou no visual e geral, tá? Visual e geral. O eixo X tem uns nomes aqui. Se eu quiser colocar em negrito, eu posso colocar. O eixo Y, se eu quiser colocar em negrito, eu venho aqui em valores e coloco negrito. Então eu posso ir mexendo aí nos valores sem problema nenhum, para que eu possa eventualmente colocar um título. Para colocar um título, eu sempre tenho que estar ativado aqui. Eu clico esse maior e eu posso colocar
aqui, por exemplo, margem de contribuição por produto. Eu posso colocar um negrito, posso colocar um fundo aqui e posso também centralizar, tá? Então eu coloquei um título lá. Que mais que eu posso fazer aqui? O geral aqui, vamos ver. Subtítulo, efeitos, vamos ver. Tela do fundo. Olha aqui, ó. Geral, efeitos, tela do fundo. Eu vou colocar transparente. O que vocês acham aqui? Transparente ou não? Ou um meio disso aqui? Tá? Então eu coloquei o rótulo, coloquei o negrito no eixo X, no eixo Y. Coloquei aqui um efeito, tela de fundo, tirei um pouquinho. Então, eu comecei a fazer aqui uma melhoria aí no dashboard aí, tá? Se vocês observarem esse fundo, o fundo é uma cor só, uma imagem só. Mas eu poderia definir espaços para colocar os visuais, para deixar mais organizado. Poderia ter cada um dos fundos para cada departamento uma cor diferente. E aí você está criando uma identidade para cada um dos departamentos. Seguindo aqui no passo a passo, foi isso que a gente acabou de fazer, tá? Aí ele pôs aqui uma opção de você colocar eh, um gráfico aqui com dois eixos Y aí, tá? E aí, se você quiser dar uma olhada nisso aqui com calma, você vai ter um videozinho que faz essa parte aí, esse gráfico um que eu chamei, né? Que é esse gráfico clusterizado com margem de contribuição com produto. E tem um vídeo dele e o resultado do Power BI também você pode abrir. Agora, no gráfico 2, o que que a gente quer fazer? A gente quer colocar a imagem do produto. E para colocar a imagem no produto, a gente tem que colocar um outro visual. E qual é o visual? Então eu queria ver se vocês aí que estão fazendo conseguem colocar esse visual. Se eu clicar aqui, pessoal, aparece as opções de visual, não é isso? O meu visual que a gente vai usar é esse aqui, ó, que chama Simple Image, tá? Olha aqui, ó, o nome dele. Esse aqui, ó. Opa. Ah, não dá para. Ele chama Simple Image, tá bom, pessoal? E eu só consegui ele através, primeiro, eu preciso estar logado. Uma vez que estou logado, eu vou nesses três pontinhos aqui. Na hora que eu vou nesses três pontinhos, obter mais visuais. Aí eu venho aqui em pesquisa. Simple Image. Eu vou até colocar aqui no. Aí aparece Simple Image, você clica aqui na Simple Image e aí vai colocar adicionar, ok? E a hora que você fizer isso, ele vai aparecer aqui. Sinésio, você conseguiu ter um cadastro no Power BI e conseguiu carregar no seu Power BI
esse novo visual que chama Simple Image. Ótimo. Então, para que a gente coloque esse Simple Image, nós não podemos deixar selecionado aqui. Porque se colocar selecionado e você clicar no Simple Image, ele vai sobrepor nesse aqui. Então a gente clica qualquer lugar aqui, não pode ter nada selecionado e vem aqui e clica no Simple Image. Eu não vou pôr ele inteiro aqui, né? Pôr só num pedaço aqui. Então eu fiz um novo visual e sempre quando eu faço novo visual eu preciso mostrar o que que eu quero que apareça aqui, tá? Então eu tenho que colocar a informação aqui. E a informação que eu quero, ele está aqui em produtos. É a imagem. Tá vendo aqui a imagem? Eu vou clicar em imagem e arrastar para cá. Então ele está aparecendo aí a imagem de uma calça aí, ou de um shorts, né? Mas eu não sei onde ele selecionou isso aqui. Então, juntamente com esse, eu estou pensando em colocar aqui uma tabelinha com é, umas uma tabelinha com as informações em relação aos tipos, para que eu possa selecionar, né? Como se fosse uma segmentação de dados. Então, eu vou colocar junto com esses shorts aqui um novo visual, mas ele não pode estar selecionado. Eu vou colocar essa opção aqui que chama segmentação. E aí eu vou pôr o que aqui? Um nome. Então, quando eu seleciono aqui, embaixo eu tenho que adicionar o campo. E o campo que eu vou adicionar é o nome, tá ok? Então, o nome aqui, pessoal, por exemplo, eu pego uma bermuda, aqui ele vai mostrar, já está a bermuda aí, e aí ele vai mostrando a margem de contribuição daquele produto e vai mostrando os produtos aqui, ok? E se eu clicar de novo aqui em bolsa, ele mostra todos aqui e para em algum deles aí, ok? Então, com isso a gente fez mais um novo visual que constou de um Simple Image e o outro que chama segmentação. O Simple Image a gente pegou a informação de imagem do produto. O outro, que é segmentação, a gente pegou o nome do produto. Com isso, a gente tem possibilidade de mostrar o produto para nossa audiência aí, tá ok? Então, pessoal, a gente conseguiu fazer a primeira etapa, que consta da margem de contribuição, bem como um visual do produto. E aí, o pessoal que está fazendo conseguiu fazer esses dois novos visuais. Então, o primeiro era uma coluna clusterizada, o segundo é um Simple Image e o terceiro é um que chama segmentação. Tá ok? Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida em relação a esses três visuais que a gente fez? Se a gente não tem dúvida, a gente pode seguir, tá ok?
Aí depois a gente vai fazer um cartão com a margem de contribuição da empresa. Vocês lembram onde que é a opção do cartão? A opção do cartão é esse aqui, ó, pessoal. Ó, nós estamos usando esse cartão. Tem um outro cartão novo, mas a gente está usando esse aqui, olha, pessoal. Tá? Então eu seleciono qualquer lugar do Canvas e seleciono aqui cartão, tá? E aí eu vou colocar a margem de contribuição. E aí eu vou arrastar. Então a gente escolhe o visual, depois escolhe o campo, né, que você vai mostrar os dados. Depois você seleciona ele, aparece aqui essas bordinhas e aí você pode formatá-lo, tá? Uma das coisas que a gente pode fazer é tirar o fundo dele aqui. Não sei se vocês acham melhor ou pior. Então eu tenho a margem de contribuição total. Então eu vejo se essa margem de contribuição aqui ela dá para pagar os custos fixos e ainda sobrar algum lucrinho para mim, tá? Então, basicamente, essa margem de contribuição é o lucro bruto, né? E depois a gente tira os custos fixos e aí vai sobrar ou não um lucrinho para a gente. Então, nós fizemos o primeiro visual, que é um cluster, as colunas com cluster, um simple image, um segmento, e aqui nós fizemos um cartão. Tá? Um cartão é muito útil para você ter uma informação única, né? Com essas informações importantes, no caso aqui, margem de contribuição. Depois a gente vai para o próximo aí. A gente vai fazer uma segmentação por loja. Então, a mesma segmentação que a gente fez aqui, a gente vai fazer por loja. Então, a gente clica aqui fora, clica no segmentação. Então, segmentação é aqui. E aí, onde está a loja? Então, a gente primeiro escolhe o visual, depois aqui embaixo a gente coloca o campo, né? A gente tem que colocar qual campo que a gente quer que apareça. Aí o loja está aqui em estoque. Então, eu vou colocar o campo de loja aqui. Então, aqui ele mostra também quais são. E aí eu posso ver, como é que está o Barra Shopping? Ele vai mostrar os produtos do Barra Shopping e assim por diante. E ele posta a margem de contribuição só do Barra Shop, etc. E para a gente finalizar, a gente quer colocar, se eu vou mostrar aqui o passo a passo e dar um zoom aqui para vocês, o top 5 de vendas. Então, será que a gente tem essa informação de vendas por produto? Tá? Então a gente tem aqui, ó, vendas em valor, tá? Então, como que a gente pode fazer isso, pessoal? A gente vai usar um gráfico, pessoal, tipo tabela. E aí a gente vai colocar o top 5 produtos em termos de venda em valor, tá? Então a gente já usou um visual de cluster, simple image, segmentação duas vezes, um com produto, outro com loja. Usou um cartão de margem de contribuição e agora a gente está usando um que chama tabela. Então a gente vai começar a aprender vários tipos de visuais. Então vou clicar a qualquer lugar aqui para não ter perigo de clicar em cima e vou colocar uma tabelinha aqui. Então nessa tabelinha, o que que eu quero colocar?
tá? Então, essa tabela eu escolhi. Aqui embaixo eu vou colocar o nome do produto, tá? Depois a gente tem que especificar que a gente quer um nome do produto, os top 5 em termos de venda por valor. Então, eu vou pegar o nome do produto e arrastar para cá. Sempre a gente escolhe o visual e o que a gente vai mostrar. Então, aqui ele mostra todos os itens aqui, olha. Se você ir rolando para baixo. Mas eu não quero todos os itens simplesmente. Eu quero, na verdade, aqueles que mais vendem. Então, eu vou pôr aqui uma coluna nome e a segunda coluna eu vou pôr total de vendas em valor. Então, eu posso colocar mais de um aqui. E tá aqui, deixa eu tirar ele daqui, que não dá para aparecer a vendas. Vou ter que tirar ele, esse aqui um pouquinho mais para baixo. E pessoal, não está cabendo ali, eu vou ter que dar uma. Bom, depois isso aqui eu precisava melhorar aqui. Então aqui, pessoal, tem aqui o produto e só tem um produto aqui, que é essa blusa aqui. Não sei se está selecionado. Ah, está selecionado aqui. Então aqui ele mostrou vários produtos, mas eu quero só o top 5 em termos de vendas, tá? Então só recordando. Fizemos aqui coluna clusterizado, Simple Image. Temos dois aqui de segmentação, tem um cartão e agora a gente fez uma tabela. Mas a gente quer que apareça nessa tabela que tem um filtro só com o top 5 em termos de venda. Então eu pus o venda aqui, mas aparece não só o top 5, mas todos os demais aí, tá? Então a gente precisa trabalhar com o quê? Com esse filtro. Onde que tem esse filtro aqui? Aqui, ó, tá? Então a gente precisa trabalhar com esse filtro aqui, tá bom? Então nós estamos trabalhando com produtos aqui, é o total é, aqui, margem de contribuição, não, aqui é total de vendas, né? Isso. Então produto nome, eu produto nome e aí a tipo de filtragem aqui que eu vou colocar é N superior. Então, ó, vamos voltar aqui. Produto nome, tá? Eu cliquei essa setinha para baixo. Produto nome, eu cliquei a setinha para baixo. E aí tem filtragem básica. E eu cliquei essa opção de filtragem básica O e escolhi professor, essa opção. Pois não. está selecionado o margem de contribuição por produto.
Ah, Por tá. isso que não está aparecendo a chave correta ali. É. Não, mas agora tá aqui. Agora tá certo. Não, embora eu vou tirar aqui então, por tudo aqui. Então, a hora que você vem aqui, ó, produto nome, tá? Que é esse aqui. Eu quero que apareça o produto nome. Aí você clica a setinha para baixo. Aí você escolhe N superior. E aí você põe o top 5, os cinco primeiros. Então, essa parte aqui que é o mais importante. Se eu tenho aqui o produto nome que eu quero que apareça, eu ponho aqui o produto nome. Depois eu ponho essa setinha para baixo. E aí eu escolho N superior. E aí ele aparece aqui superior. E eu coloquei 5 aqui. Poderia colocar inferior, os piores, tá? Professor, mas isso a gente não deveria fazer na tabela que essa última que nós montamos? Nós estamos fazendo na de margem por contribuição. Não está selecionada? Tá de, agora sim, agora selecionou o Ah, correto. eu nem estava percebendo. Que bom que você me falou. Então, o que ele está falando está super correto aí. Eu que me enganei de estava fazendo em outra tabela. Se eu quero fazer nessa tabela, eu tenho que selecionar essa tabela. Mas eu poderia fazer em qualquer uma dessas tabelas e colocar filtro também. E eu não estava entendendo o que ele está falando, mas ele está super correto aí. Obrigado, viu? Então eu seleciono essa aqui porque é essa que eu quero mudar. Eu posso fazer para qualquer uma. Aí eu tenho aqui o produto, põe a setinha para baixo, N superior. Aqui eu posso pôr superior, inferior 5. Aí uma pergunta que é feita, por qual valor que você quer esse superior? Aí se eu quero as vendas, eu vou ter que arrastar as vendas para cá. Então olha aqui, eu estou fazendo aqui com o produto, tá? Com essa tabela aqui. Escolhi o produto. Vamos fazer tudo de novo. Ó, selecionei a tabela, tá? Selecionei o setinha para baixo. Filtragem base, eu pus N superior. Aqui pus 5. Aí eu quero filtrar por esse valor de vendas aqui. Então eu pego esse total de vendas e arrasto para cá. Aí ele não está ordenado aqui, nem pegou os 5 primeiros. Por que que ele não pegou os 5 primeiros? Então eu estou selecionado aqui e fiz o filtro para esse visual. Eu posso fazer um filtro para cada um, como o Sinésio falou. E aí o grande segredo aqui, não pode esquecer, é aplicar o filtro, tá? Então ele vai mostrar aqui 3, 4, 5, tá? Então mostrou os top 5 aí. Eu podia pegar os tops inferiores em relação ao total, e aí eu ponho aplicar o filtro. Então esse aqui são os piores, tá? Então aqui você seleciona o visual e pode fazer um filtro só para aquele visual. Se eu vier aqui para o outro, MC por produto, eu posso fazer um outro visual, tá? Então eu posso fazer um visual por um filtro por produto, tá ok? Então, com isso a gente fez o último visual aí, né? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tem algumas coisas aqui que eu vou fazer depois, passar para você, porque eu acho que é muita coisa para a aula de hoje, mas são as coisas importantes aí. Tem gente, pessoal, que prefere colocar as medidas em uma parte separada e não junto com a tabela. Então, eu vou dar a opção aí. Tem gente que gosta disso.
Eu acho interessante, fica mais organizado, mas não é um negócio tão importante assim. E aí depois eu vou fazer um videozinho para você. Quando a gente faz esse segmento, significa que a gente está formatando, já está filtrando os demais visuais. Então tem como saber aqui quais os visuais que a gente está filtrando, tá? Então eu vou mostrar também, fazer um videozinho mostrando como você visualizar. Às vezes você não quer que altere um visual, é possível fazer isso. Às vezes também é muito comum, pessoal, se vocês olharem aqui embaixo, a gente tem a página 1 e tem o sinal de mais. Eu posso criar várias páginas. Com o intuito de não ficar muito poluído, eu ponho uma página receita, uma página de despesas e outras coisas importantes para a empresa aí, para que não fique muito poluída. E quando eu faço um filtro, aí eu tenho que decidir se eu vou filtrar em todas ou não. Então eu vou fazer um videozinho para explicar para vocês aí isso também, tá? Então acho que é isso. Um é como organizar os dados. O que é organizar os dados? Vocês estão vendo que as medidas estão junto ao estoque. Será que não era melhor fazer uma coisa separada de tudo? Aí vocês vão avaliar. Como eu falei para vocês, o local onde está a medida não interessa, ela atua em todas as tabelas. Na coluna interessa, porque você vai colocar numa determinada tabela. Então, essa é a primeira coisa que eu vou fazer um videozinho para quarta-feira. O outro videozinho que eu vou mostrar é que quando vocês estão aqui e vão clicar um filtro, você está vendo que ele está afetando os demais visuais, certo? E a pergunta é: se eu estou clicando aqui e não quero que altere esse visual, é possível? Se eu estou clicando aqui e tem mais de uma página, isso vai afetar as demais páginas? A resposta é depende, você que decide. Tá ok? Então é importante que você tenha essas opções para começar a trabalhar com uma forma de interagir com a plateia ou com a audiência. Então, esses segmentos que eu coloquei aí no caso de loja e no caso do nome do produto, tem como objetivo filtrar os visuais. Mas a gente precisa saber como lidar com esses filtros aí. Tá? Às vezes a gente não quer que um dos visuais seja alterado. Às vezes a gente quer que o segmento só altere uma página, ou altera várias páginas aí. Então, o que que eu posso de tirar disso aqui para a gente finalizar aí a aula de hoje? Aqui a gente pode avaliar como que está a margem por loja, né? E a gente pode ver que existe uma diferença, né? Por exemplo, o Botafogo, Praia Shopping, o Norte Shopping e o da Tijuca, o Barra Shopping vende bem menos. Isso é um problema ou não é? Né? Quais são os tops produtos em termos de venda? Esse aqui a gente não precisa nem dar desconto, é, mas, por exemplo, se eu pegar os bottoms, os piores produtos aí, eu posso descontinuar ou dar um desconto para ver se ele está indo bem, eu posso mudar de loja. Então, tem algumas informações aqui que podem ajudar a gente a, sim, você está falando dos top 5 ou qual tabela do Excel, Fátima? Ah, sim, essas tabelinhas. Só lembrando que eu pensei que você estava falando da tabela original. A tabela original nunca é mudada pelo Power BI e nem poderia
Ah, a original nunca é mudada, viu? Tudo que a gente faz aqui, a gente está fazendo em cima de uma base que está uma cópia dos dados do Excel aí, tá? Por que isso, pessoal? Porque no fundo, o Power BI é uma ferramenta de visualização. A ferramenta de visualização ela não pode alterar os dados originais, ela tem que mostrar os dados como ele é. Eu posso incluir novas colunas, converter em dólar, converter em ien, qualquer coisa, mas eu não posso mudar os dados originais aí, tá? Porque esses dados originais, se eu for mudar, eu vou alterar toda a interpretação dos dados aí. Então, normalmente eu não posso fazer isso, tá bom? Então, pessoal, com isso a gente consegue finalizar mais uma das aulas. E eu queria lembrar vocês com relação a essas atividades que a gente desenvolve aí, essa atividade para casa, elas abonam a falta da semana. Então, nós temos 7 semanas. Se você fizer 7 vezes, ou seja, semana um, a semana 2, cada semana você faz um e aí você consegue abonar. Ah, eu esqueci de fazer a semana passada. Posso fazer? Pode, mas você tem que, para abonar da semana passada, você tem que fazer com os dados da semana passada, tá bom? Então, se você tiver um dashboard de cada semana, você não precisa se preocupar com frequência nenhuma. Mas se eu for estar presente em todas as aulas, eu ganho a frequência sem problema nenhum. Ah, boa pergunta aí. O pessoal está perguntando da presença. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Na aula da semana que vem, eu vou liberar para vocês aí um tempo para que vocês possam alterar lá. E se não for possível, eu mesmo altero para vocês, tá? Com relação ao link do Padlet, a Fátima está perguntando. Eu espero que a USP resolva esse problema. Caso contrário, eu vou passar o link e todas as informações necessárias aí para que vocês possam desenvolver a atividade essa semana. É, professores, se eu for atualizar os dados, eu tenho que colocar planilhas diferentes? Talvez eu não tenha entendido direito a sua pergunta. Você quer dizer que a tabela original foi alterada, aí você quer atualizar, é isso? É isso? Por exemplo, se essa tabela que a gente tem essa semana, ela foi atualizada e se ela tem o mesmo nome, eu simplesmente clico aqui atualizar, tá? Mas se ela tem que ficar no lugar daquela lá com o mesmo nome. Então você apaga aquela lá e coloca a nova, que inclui não só dados novos, como os dados antigos. Então, quando a gente usa Power BI, a gente nunca apaga os dados, a gente vai acumulando ao longo dos anos. Com isso, é possível que a gente faça comparações ao longo do ano, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção aí. Desculpe aí pela USP, mas eu espero que isso resolva em breve aí. Mas eu vou mandar amanhã para vocês tudo. É, precisa estar no mesmo formato. Quando você fala formato, ele precisa estar com as mesmas colunas, tá? E normalmente o que a gente faz é fornecer para quem entrega essa planilha, falar para sempre fazer na mesma planilha com os mesmos nomes, tá? E com isso a gente vai atualizando. E como essa planilha tem novas datas, novas transações, a gente vai acumulando e com isso a gente pode comparar com o ano anterior, com o mês anterior, com o trimestre anterior, tá? Mas precisa estar no mesmo formato assim, tá bom?
Muito obrigado, pessoal. Boa noite para todos aí. E eu vou pôr o link também para vocês dos vídeos que tá no YouTube, assim vocês não precisam nem entrar lá para ver, tá bom? Boa noite, pessoal.